Segundo o ditado popular, quando a conversa é boa, faz todo sentido voltar no mesmo diálogo. E hoje conosco, mais uma vez, jornalista, sociólogo, radialista Álvaro Lins, o homem que tem aí dentre as suas expertises a sociologia como mecanismo de transformação social. E como a pauta é municipalista, o olhar municipal, nós vamos entrar aqui em searas voltadas à composição de estratégias a partir de associações representativas. Walter Pinto Bardavil, esse é um debate que nós conhecemos a fundo, porque vivenciamos o dia a dia de parlamentos e de associações. Você que é presidente da ASEG, Associação Cearense dos Jornalistas do Interior, que tem essa função de orientar e de capacitar comunicadores. Pois é, Fábio. E aí, como a audiência do programa foi excelente e vários pedidos para a gente continuar nesse papo legal aqui, nada melhor do que darmos essa continuidade com o nosso amigo aqui, Álvaro Lins. Álvaro, você deu um show e voltou. Estamos no aí. Então vamos continuar o programa, porque o tempo passa. Álvaro. Boa tarde mais uma vez ao público que nos assiste. É uma honra mais uma vez participar do programa. Fico lisonjeado, Fábio, Walter, por ter conseguido captar essa audiência, né? Que bom. Isso prova que o nosso bate-papo está no caminho certo, né? Isso. O municipalismo, Álvaro Lins, você como sociólogo e como pesquisador de cenários, o municipalismo exige capacitação e representatividade. Nós trabalhamos diretamente, eu e Álvaro Lins, em uma instituição voltada para capacitar vice-prefeitos, que muitas vezes o vice-prefeito é tido na gestão como uma figura meramente política, uma figura que chega a um determinado município apenas para decidir eleições, porque tem ali um potencial eleitoral interessante, e quando passa o pleito eleitoral, ele geralmente fica esquecido na gestão, não contribui, não participa. E nós, como Avipress, nós estamos mudando esse cenário, e você, como assessor de imprensa, mas também que fala ali sobre comportamento e sociologia, você orienta nessa composição de estratégias. Eu queria que você falasse um pouco da questão do associativismo e da sociologia. Só um minutinho antes de você começar. Nós temos aqui a Avipress e também nós temos a Apress, não é isso? Isso, exatamente. Pronto. E aí você pode fazer a explicação. Eu digo Avipress porque a Avipress a gente conhece a fundo. Exatamente. Mas a Apress também ela segue o mesmo segmento. A Apress é a dos prefeitos. Que é dos prefeitos. E a Avipress, que é dos vereadores. Dos então vice-prefeitos. Dos vice-prefeitos, desculpe. Já aproveita e faz aí vai fazendo uma análise e a gente vai aqui junto desenvolvendo esse papo legal e tirando dúvidas também, porque lá o telespectador também, ele quer entender como funciona esse mecanismo. Tá, com você então, aí. Primeiro ponto, desmistificar essa coisa de Apress e Avipress. Existem duas associações, a primeira é a Apress, que é a Associação dos Prefeitos, né, do Estado do Ceará, e a Avipress, que é a Associação dos Vice-Prefeitos do Estado do Ceará. E também tem a dos vereadores, né? E também tem a UVC, que o nosso colega Fábio Tágera também faz parte da UVC, Isso. que é a União dos Vereadores, né? Isso. Então, falando aqui da Avipress, porque nós trabalhamos para a Avipress e para a Univimar, que é a União dos Vice-Prefeitos do Estado do Maranhão. Então, eu dou assessoria de imprensa à Avipress, Associação dos Vice-Prefeitos do Estado do Ceará, e do Estado do Maranhão, né? Então, falando de cooperativismo, como você falou, qualquer classe ela deve se unir para poder criar força. Eu sempre falo o seguinte, Walter e Fábio, o homem é um anjo de uma asa só. Ele não consegue voar se ele não tiver a outra asa. Então, ou seja, o ser humano ele precisa de estar num ambiente social, num ambiente de cooperação. Então, ou seja, no momento em que nós criamos uma cooperação, uma associação, nós nos fortalecemos como categoria, como classe. Então, ou seja, falando dos vice-prefeitos, o vice-prefeito já tem aquela imagem de que o que é que faz um vice-prefeito?
Então, deparamos muito com isso, nos né? deparamos muito com isso. Então, ou seja, nós fortalecemos a imagem do vice-prefeito através da Avipresse. Isso. Porque a Avipresse é uma entidade que não só ela serve para fortalecer a imagem do vice-prefeito, como também nós fazemos a parte de orientação, não é isso, Fábio? Tem um detalhe, Fábio, só aqui que ele falou qual é a função do vice-prefeito. Sim. E é um negócio muito interessante. Existem um linguajar, né, que o vice-prefeito ele torce para o prefeito pisar na bola. Né? Mas Tem uns que torcem até para o prefeito até morrer. Mas acontece o seguinte, na realidade, o que é que acontece? Quando você tem um vice-prefeito alinhado com o prefeito, você tem uma gestão dinâmica, uma gestão bem trabalhada, conscienciosa. Sim. E evita, inclusive, que aí já entra na área dos vereadores, aqueles conflitos de interesses pessoais. Eu vejo hoje em dia muita prefeitura disputando com o prefeito disputando com o vice e o vice com o prefeito. Tanto que está aí a cachorrada de prefeito sendo derrubado, porque o presidente da Câmara é amigo do vice, e fica esse jogo. Jogo político, né? Esse jogo político, para você, que não é político, e às vezes fica sem entender, esse jogo é muito esse jogo desagregador é muito ruim para o município, porque em vez de o município crescer, ele dá um stop, ele dá uma parada no crescimento, no desenvolvimento. Os próprios investidores eles já caem fora, né? Dizem assim, não, eu não vou entrar ali não, porque é briga demais. É briga demais. Então, o que eu entendi, Fábio, que ele está dizendo aqui, que quando ele fala em nós unirmos, né? Essa união, ela tem que ser uma união conscienciosa, democrática, discutida, antes mesmo de se começar. Isso. Mas aí eu não sou aqui, quem tem que falar aqui é o Álvaro, e não eu, porque eu pergunto e não respondo. Mas é muito bom, porque a dinâmica desse programa, vocês estão de parabéns. Na verdade, isso aqui não é um programa de entrevista, termina sendo um bate-papo. Que vocês participam... Construtivo e não destrutivo. Exatamente. Inclusive, no programa passado, eu recebi um feedback das pessoas que assistiram, elogiando muito o trabalho de vocês dois. São dois jornalistas, né? E somos três, na verdade. E esse programa passou a ser um debate. Não é um programa não é um monólogo. Na verdade, você expressa a sua opinião, o Fábio expressa a opinião dele, e o entrevistado se sente muito à vontade. Eu já não diria opinião, eu diria assim, pensamento. Pensamento, porque a opinião é uma coisa muito forte. Essa questão pensamento, né? Perfeito. Essa questão do associativismo, que é o tema desse primeiro bloco do Olhar Municipal, ela vem com o objetivo único de capacitar as categorias, né? Então nós falamos agora há pouco dos vice-prefeitos, que muitas vezes só estão ali como mera figuras políticas. Mas nós podemos citar aqui alguns exemplos de vice-prefeitos que atuam de uma forma muito direta, de uma forma muito dinâmica, construtiva. Sim. E quem ganha com isso são os municípios. Nós podemos citar aqui, por exemplo, o Rafael Marques, que é vice-prefeito de Pacatuba, que tem ali desenvolvido um trabalho de reengenharia daquela cidade de uma forma muito direta, né? Ele participa de uma forma muito intensa da participação. Já fica aqui o convite. De uma forma muito direta. E o município ganha muito com isso, Álvaro. Você como sociólogo, você tem essa expertise, esse entendimento. Um outro exemplo interessante que eu quero aqui destacar é a Alessandra Araújo de Varjota. Ela que veio como uma figura política, tinha sido presidente da Câmara de Varjota. O grupo de oposição identificou o potencial turístico dela e ali ela hoje é vice-prefeita de Varjota e constantemente tem conseguido agregar muito valor à gestão. E aí tem uma relação, nesses dois casos, tem uma relação muito interessante entre o prefeito e o vice. Eles trabalham em conjunto e o município ganha investimento, ganha em reestruturação, é uma ação que vem levando desenvolvimento às cidades. O Franklin Bezerra do Iguatu, nosso amigo, nosso parceiro da Avipress, também é um exemplo forte desse tipo de parceria. E o Agenor Mota, que é o presidente da Avipress, que também ele tem uma atuação muito importante na cidade de Aquiraz, né? E você foi muito feliz quando você citou aí esses cases de sucesso, como por exemplo Rafael Marques,
né, de Pacatuba, dentre outros. Porque é o seguinte, Bardavil, quando você inicia um processo eleitoral, o vice ele tem um peso muito forte. Por quê? O vice ele vem do povo, ele traz os anseios, os desejos, ele representa o povo no momento da eleição. E muitas vezes define eleição. Muitas vezes define Muitas eleição. vezes define eleição. Mas quando o prefeito... Politicamente falando. Isso, mas quando o prefeito não está preparado para assumir a função, aí ele passa a gerar o famoso ciúme. Que é aí que há a desconexão de um trabalho que poderia ser um trabalho vitorioso, passa a ser desastroso, na realidade. Né? E quem perde é a sociedade representada ali Exatamente. pelos gestores. Sempre quem perde. Quem perde é a sociedade, quem perde é o munícipe, né? E Que tem ali as suas políticas públicas prejudicadas. A sua educação, a sua moradia, a geração de emprego e renda, tudo prejudicado. Por quê? Porque existe entrelaços políticos, existe briga política, popularmente falando. E aí, citando o exemplo do nosso amigo Agenor Mota, que é o vice-prefeito de Aquiraz, presidente da Avipress, ele como um contador, especialista em contas públicas, ele tem essa visão técnica no município de Aquiraz, o que fortalece, não é isso, Álvaro? Exatamente. E aí é quando a coisa dá certo. Para nossa felicidade, existem muito mais casos, né, dos prefeitos estarem alinhados com o vice do que ao contrário. Então isso é importante, né, para que o processo consiga andar. Inclusive, nós pregamos muito sobre o gabinete do vice-prefeito. Essa é a minha fala nas palestras. É uma bandeira, né? Na verdade, da Avipress criar esse gabinete que o vice-prefeito ele tem uma atuação dentro do município de forma efetiva. E aí, essa atuação do vice-prefeito no município é importante, porque não só substituir o prefeito no momento em que o prefeito não está, mas ele absorver algumas atividades. E dar continuidade. Porque o grande problema é esse. Não é maravilha? Porque o grande problema é esse. É que quando o prefeito é acometido de uma ausência, alguma enfermidade, ou uma ausência viagem, de imediato. Certo? Quando eles estão em pé de guerra, o que acontece? Há um rompimento, tá? Da sequência de trabalho. E aí, para você retomar tudo isso aí, já é uma outra história. Inclusive, nós tivemos um case da Univimar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando o Mário, que é o presidente da Univimar, a União dos Vice-Prefeitos do Maranhão, que nós prestamos assessoria também, assumiu agora Monção, passou 15 dias à frente do município de Monção, no Maranhão, e ali conseguiu manter o nível interessante da gestão e até estudando novas ideias para a cidade. Olha, o Mário, ele é uma exceção, né? Eu diria que ele é uma exceção. O Mário ele tem uma energia muito grande, muito forte. E ele se envolve em tudo e ele envolve as pessoas. Então ele tem feito um belíssimo trabalho à frente da Univimar, que é a União dos Vice-Prefeitos lá do Maranhão. Ele movimenta e realmente, para você ver, ele é um case. É um case. Ou seja, o Mário, ele assumiu a prefeitura. Ele tem uma sintonia muito boa com o prefeito. E aí, isso é exatamente o casamento que a gente espera no momento da eleição, porque quando você vota, você está votando num grupo. Numa chapa, né? Uma chapa. Com dois. Com duas pessoas, o vice e o prefeito. O prefeito então, e o vice. Quem vota espera muito do vice também. Esticando um pouco, falando sobre cooperativismo, nos municípios nós temos também muitas associações de funcionários, associações de pessoas que têm uma determinada classe operária ou uma classe autônoma. Cooperativas de reciclagem tem crescido Exatamente. muito, né? Então você tem aí os catadores de lixo, que eles realmente se fortalecem através da associação, inclusive para se receber recurso, você tem que realmente se associar, se compor ali. Você tem os pescadores, que de repente eles, com esse sistema de associativismo, eles conseguem repassar a sua produção de forma muito mais fácil. Mais organizada, vendendo em grupos, o que é interessante, e que muito dessas situações vem até do segmento empresarial. Mas no próximo bloco nós vamos falar sobre esses catadores de lixo, que muita gente pensa que lixo é lixo e lixo não é lixo, lixo é grana. Mas é o seguinte, se você aí, agora chegou o nosso momento,
Se você, empresário, está nos assistindo, gostou do programa, quer colocar seu produto, nós vamos tirar e botar o seu produto aqui na nossa mesa para que a gente divulgue o seu produto e você possa ficar feliz com a nossa divulgação, não é isso? Isso, é assim que se faz? Exatamente. Pronto. Vamos ao nosso break, voltamos já já. Bem, já estamos de volta e o associativismo vai dar continuidade, Fábio. Isso, essa questão voltada para o entendimento dessas questões associativistas, o cooperativismo, por exemplo, ambiental, onde vem crescendo essa metodologia nos municípios. Nós podemos, Álvaro, percorrer de Abaiara a Viçosa do Ceará e você tem ali, você consegue observar cases de sucesso de cooperativismo ambiental, com reciclagem, cooperativismo de crédito, o associativismo como mecanismo de desenvolvimento. E aí a sociologia tem um entendimento muito próprio sobre isso, né? Porque, na verdade, quando nós começamos a falar sobre o tema, nós entendemos que é uma união de pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, aquelas pessoas, elas trabalham de uma forma individual e, num determinado momento, se juntam para poder fortalecer aquela causa ou aquele negócio. E aí, em todo momento em que tem mais de um ser humano, nós temos aí a sociologia envolvida para poder estudar o comportamento desse ser humano. Então, ou seja, falando aqui de se fortalecer, nós falamos aqui no começo, eu falei que o ser humano é um anjo de uma asa só. Então, ou seja, para que você voe mais alto, você precisa da outra asa. Ou seja, você precisa de pessoas. Então, isso acontece também nas grandes empresas. Você vê que a gente falando de empresas multinacionais... Aí você me lembrou aqui do japonês. O japonês, aonde ele vai, eu digo quando eu estava viajando aí pelo esse mundo afora, uma das coisas que mais me chamava a atenção eram os grupos de japoneses que, em vez de empresariais, que iam discutir sobre determinados assuntos e tal, quando você olhava, não era só 2, 3, é um bando. Exato. Eram 10, 15 para discutir um assunto com empresários que tinham o quê? 2, 3, 4 só ali. Então eram os 15 pensando contra 3, 4, certo? E isso me chamou a atenção e eu dizia assim, mas o que é isso aí mesmo? Aí eles iam me explicar. Não é porque eles só andam assim em grupo, porque se você for, como eles dizem, corromper um, você vai ter que corromper 15, não 3, 2, 3. Né? Quer dizer, é um negócio assim bem esse interessante. É um case de sucesso do associativismo, né? Dessa questão do pensamento debatido ali entre 15 pessoas, como você citou, que na verdade vai formar um conceito. Um conceito, né? Exato. E fortalecendo mais ainda essas nossas falas sobre o cooperativismo, o governo federal lançou recentemente, através do BNDES, uma linha de crédito específica para o desenvolvimento da agricultura familiar e do empresariado do município, o empresariado agrícola. É uma linha de crédito específica que está sendo reengenharia, tem sido feita uma reengenharia dessa linha de crédito para atender aí os pequenos produtores também rurais. Tem para educação também, se não me engano. E que precisam estar associados, precisam viver ali em comunidade, em associativismo, Álvaro, para se credenciar para receber esse benefício. Inclusive, isso foi tema agora da UVC. Eu estou orientando os vereadores a pautarem essa discussão nos seus parlamentos sobre como dar apoio a essas associações. Como agregar tudo isso. Como agregar. E dica também de Avipres e Univimar, para que os vice-prefeitos possam ali trabalhar ideias, políticas públicas, para dar suporte a essas associações, porque as associações, as cooperativas, elas empregam muito no Brasil. Fábio, mas também, salvo engano, se eu estiver errado, você me corrige, também parece que tem aí uma liberação de verba para as prefeituras direto, linhas de crédito, para que eles possam trazer o desenvolvimento para os seus municípios sem ter que passar por muitas linhas de crédito, elas chegam direto às associações. Vinda direto dos ministérios, né? Por exemplo, nós falamos no primeiro programa Olhar Municipal sobre turismo,
sobre aperfeiçoamento da questão turística nos municípios, inclusive é uma pauta para a Avipress, para a gente discutir depois, é onde existem ali recursos que estão a fundo perdido muitas vezes, Maravilha. Lembrando que precisa de projetos. Que precisa de projetos e precisa do associativismo, é preciso ter uma representatividade. Porque a cooperativa, as associações, elas são representatividades, como você bem orientou nos conceitos sociológicos. Representatividade. Exatamente. E trazendo isso para uma empresa privada, por exemplo. Por que a empresa privada ela faz uma fusão? As multinacionais trabalham muito fazendo fusões para diminuir custo. Exatamente. Ou seja, o associativismo ele visa diminuir custo. Porque você imagina, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui com um catador de lata. Catador de latinha, uma pessoa que trabalha com reciclagem, ele precisa de um lugar para armazenar, entendeu? Ele precisa vender aquele produto. Ou seja, se ele tem um ambiente em que ele compartilha com outras pessoas, o custo operacional dele diminui. Ou seja, quando ele vai vender, se ele vender uma latinha é um preço, mas se ele vender uma tonelada de lata é outro. Então, ou seja, tudo isso são detalhes. Por exemplo, quando um grupo se junta, esse grupo ele visa muitas coisas, não só o fortalecimento de uma marca ou de uma categoria, mas também a questão do custo operacional, né? Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Claro, e essa questão, o Baravel, administrador de empresa, ele conhece muito disso. Essa questão da junção das categorias, por exemplo, nós temos aí as redes de supermercado, redes de menor porte, de médio porte, de grande porte, que se unem para diminuir o custo de aquisição de determinados insumos, não é assim, Maravilha? Exatamente. Você junta, você tem uma equipe, por exemplo, se eu na minha empresa vou tentar esmiuçar para que você entenda detalhando melhor, de forma objetiva, né? Eu, por exemplo, eu tenho a minha empresa e eu tenho um comprador, né, de carnes, na área de carnes. Eu tenho um comprador de secos e molhados, né? Eu tenho um comprador de laticínios, tá? Ou, na minha empresa, eu quero enxugar, eu tenho um comprador para quase todos os segmentos. Olha, são mais de 20 mil itens no supermercado. Aí, como é que você vai conseguir reduzir seus custos? É exatamente através eu vou montar uma equipe onde ela não vai atender a minha empresa, mas ela vai atender a empresa do Fábio, tá entendendo? Do Álvaro, do Chico, o associativismo, ele é uma compra unificada, uma compra unificada para empresas associadas. Com isso, você reduz tempo, custo operacional, quer dizer, e logística, também a logística ela vai funcionar. Por quê? Porque eu vou comprar uma carreta de arroz para distribuir para 5 supermercados, quando eu sei que cada supermercado ele compra uma, então eu vou comprar ali, para dentro daquele mês, vamos supor, 15 carretas. Exato. Porque sempre um vai ter que vender mais, vai vender mais do que o outro, e eu sempre tenho uma reserva. E essa reserva, esse custo, é diluído entre os 5. Sim. Exatamente, inclusive é o poder de compra que você falou. Porque, por exemplo, eu como um pequeno supermercado, um mercadinho de bairro, por exemplo, se eu compro arroz, por exemplo, eu vou comprar uma quantidade da demanda do meu supermercado. Exatamente. Então, quando eu vou negociar com o fornecedor, primeira coisa que ele pergunta, quantas toneladas? A sua demanda, geralmente a minha demanda de um supermercado, por exemplo, do meu supermercado seria o quê? 1 mais meia. Quando eu tenho um associativo, quando eu sou associado a outro supermercado, outro supermercado, o que vai acontecer? Eu não compro 1,5, eu já sou mais arriscado, eu compro 2,5 a 3. Porque meu custo diminui, né? Por isso que eu joguei 15. Exatamente. E aí você tem poder de compra, o custo... Barganha. Barganha, exatamente. É barganha de Porque compra. quando você vai tratar com a indústria, quem produz, ele trabalha em cima de volume. Se você compra um pouquinho, é um preço. Se você compra uma quantidade maior, o preço cai bastante. E falando voltando um pouquinho sobre a questão da associação, da Avipress, como exemplo que nós demos aqui, quando você se apresenta em qualquer lugar como um vice-prefeito, tem um peso. Quando você se apresenta como instituição, olha, eu estou aqui como Avipress, Associação dos Vice-Prefeitos. Representando a Avipress. Então, ou seja, toda associação tem uma identificação, aquela carteirinha. Eu conheço muita gente que é apaixonada pela carteirinha, por incrível que pareça.
Por exemplo, o cara vai fazer o curso de radialista. Eu estou aqui apresentando a carteirinha da SEG. Ele tem a carteirinha da SEG, ele tem a carteirinha do Sindicato dos Radialistas. Então, quando ele se apresenta, ele tira aquela carteirinha e fala: eu sou associado, eu sou radialista, eu estou associado ao sindicato. Então, ou seja, outra realidade. É outra realidade, porque você se identifica como fazendo parte de um grupo. Eu sou da ACI, Associação Cearense de Imprensa. E por falar em comunicação, é quase que impossível 3 jornalistas não falar em comunicação e da importância da ideia comunicação e imprensa, porque são coisas distintas, diferentes. E aqui 3 jornalistas, um presidente de instituição representativa do segmento de comunicação, de jornalismo. 59 anos fazendo agora. 59 anos fazendo a SEG. E a comemoração vai vir logo, porque a gente está se fortalecendo, se organizando para fazer uma grande festa, porque a SEG merece, não é, Maravilha? 59 anos de existência, levando a comunicação, boa informação, representando os nossos associados, os 184 municípios do estado do Ceará. E hoje nós estamos à frente dela, eu, Fábio, e aqui o filiado Álvaro Lins. Álvaro Lins, nós queremos dar um novo dinamismo, sangue novo, para que a gente possa realmente fazer a diferença e colocar a SEG no seu devido lugar. Aí eu quero falar um pouco, vou explorar agora o Álvaro e o Bardavil, os jornalistas, né? A importância, Álvaro, de um processo de comunicação e de assessoria de imprensa bem organizado. Como é que funciona hoje em tempos de redes sociais, em tempos de websites, de blogs, de rádios, que também as rádios no interior, elas têm uma força muito grande, né? De que forma nós vamos associar essas duas segmentações? O jornalismo tradicional, que a gente conhece, e a comunicação web. Como é que a gente pode pensar num planejamento coerente? Olha, em primeiro lugar, nós temos que entender em relação à comunicação. Vamos trazer para o município, o olhar municipal. As pessoas entendem o jornalista como um assessor de imprensa, como um cara que apaga incêndios. Ele está ali no momento de crise. Então, quando acontece uma crise, aí vem o assessor de imprensa para dar uma explicação. Na verdade, a assessoria de imprensa, ela serve para construir uma imagem. Então, ou seja, essa imagem ela tem que ser construída dia a dia. Então, o papel do jornalista, o papel do assessor de imprensa no município, como numa empresa, é muito importante. Porque você tem que tornar a imagem do seu assessorado tão forte que quando um momento de crise aconteça, ele está tão fortalecido que aquele momento de crise passa totalmente desapercebido. Então, isso é construído no dia a dia. Então, nós temos aí exemplos de pessoas que têm uma imagem muito forte. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, olha, eu vi o Walter Bardavil fazendo tal coisa, as pessoas vão dizer, não, Walter Bardavil esse aí não. Por quê? Porque ele tem uma imagem consolidada. Essa imagem foi construída durante muitos anos. Fábio Tájara, a gente fala, Fábio Tájara eu conheço, mas quem construiu a imagem do Fábio? Então, ou seja, a assessoria de comunicação, a assessoria de imprensa, o assessor, ele tem um papel de estar divulgando para a imprensa o que é que aquele município está fazendo, o que é aquele assessorado, digamos, ele tem feito de bom. E aí, essa construção de imagem ela é uma coisa feita... Na realidade, ali cortando aqui e ao mesmo tempo contribuindo com o seu... o assessor, ele sempre tem aquela função de construir para quem ele está servindo. Né? E quando há um incêndio, na realidade, ele muitas vezes evita que esse incêndio aconteça muito antes, porque por ele estar assessorando e ter as informações a tempo, então ele já desconstrói aquela fake news ou ele já consegue neutralizar aquela fake news, ou eu não diria hoje que a turma diz que é fake news. As fake news ela tem duas vertentes aí que são perigosas, mas o que é que acontece? O que é uma fake news? Fake news é uma mentira. Você levanta uma calúnia para uma determinada pessoa e que está aqui que essa pessoa ela consiga
desconstruir essa mentira, ela, como política, ela já perdeu o tempo dela e já morreu no meio do caminho. Então é difícil ela conseguir se restabelecer. Então essa é a nossa função de jornalista, não é de não nem só construir, mas é de falar a verdade. Eu acho que o jornalista de caráter, que tem responsabilidade com aquilo com que ele diz, esse jornalista ele tem que falar a verdade, embora incomode e doa, porque a verdade ela dói. É como uma ferida que você mexe nela, mas a verdade constrói e a verdade liberta. Essa é a mensagem. E vamos aqui já para as nossas considerações finais, está no finalzinho. E você aproveita aí, já dá o seu recado, Fábio, e aí a gente vai concluindo o nosso time, que já está finalizando. Ok, eu só tenho a agradecer pela confiança, agradecer a vocês. Na verdade, é uma honra participar de um programa de um nível tão alto. Quero dizer para vocês que eu estou à disposição, como jornalista, como pessoa, como amigo. Então, sempre que precisarem, estarei aqui junto com vocês. Aproveitando, Fábio, ele já faz parte do nosso programa, tá? Então, quando o Fábio não estiver, ele vai estar. Quando eu não estiver, ele vai estar. Então, isso aqui vai ser exatamente a construção de um olhar municipal. Esse foi mais um Olhar Municipal, debatendo questões que interferem diretamente na vida dos municípios, das sociedades representadas. Álvaro Lins esteve conosco e vai estar aí em outros programas, contribuindo com a sua experiência, com as suas expertises, para que a gente possa construir um municipalismo forte, atuante e que forme opinião e que agregue valor à vida do cidadão comum. Bom, como o nosso programa está chegando ao fim, eu quero dizer para você que o nosso programa Olhar Municipal tem que levar você a ter conhecimento de um jornalismo sério, de um jornalismo com responsabilidade e com soluções e ideias para que você, municipalista, para você, prefeito, vereador, político de um modo geral, possa entender o porquê do olhar municipal. Fábio. É isso. Até o próximo programa, onde debateremos mais iniciativas, mais ideias para melhorar a qualidade de vida das pessoas que residem nos municípios.